E aí galera, beleza? Então, continuando as videoaulas, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é o LaTeX, por que usar o LaTeX, como que o LaTeX funciona. Bom, para começar, o que é o LaTeX, né? Bom, o LaTeX é um sistema de tipografia criado por Donald Knuth. Ele é muito popular no meio acadêmico, principalmente entre os físicos, matemáticos, cientistas da computação. Por quê? Porque ele tem uma alta capacidade de produzir fórmulas e símbolos matemáticos de uma forma bastante elegante. Você não precisa esquentar muito a cabeça com o que você está escrevendo. O resultado final é muito bonito. Mas assim, ele pode ser usado por qualquer pessoa que deseja produzir documentos com alta qualidade de texto, no sentido de formatação. Bom, o LaTeX ele utiliza alguns códigos para fazer a diagramação do texto, mas não é necessário que o usuário tenha conhecimento prévio em linguagem de programação. Qualquer pessoa consegue editar seus textos no LaTeX. Porque no decorrer do uso, você vai se familiarizando com a linguagem do LaTeX. Não é uma coisa de outro mundo. Então aí chega a seguinte pergunta que todo mundo questiona a gente, que se você começar a usar o LaTeX, as pessoas vão te questionar, que é o seguinte: mas por que eu deixaria de utilizar o Word para usar algo supostamente mais difícil e que chega quase no mesmo resultado final? Bom, assim como no Word, no LaTeX é também possível criar modelos de documentos com toda a formatação definida previamente. No entanto, há uma série de vantagens que tornam o LaTeX superior, principalmente se o seu documento for um documento muito grande, muito complexo, com muitas equações matemáticas, muitos capítulos, muitas referências bibliográficas ou muitas imagens, abreviaturas, símbolos, etc. Bom, algumas vantagens do LaTeX em relação aos editores de texto tradicional. A primeira delas, ele é gratuito e livre. O LaTeX, você não precisa pagar nada para usar ele. Basta simplesmente baixar os softwares corretamente, igual a gente ensinou na primeira videoaula, e você já está pronto para utilizar. Se você, por exemplo, se você é um usuário do Microsoft Word, do Microsoft Office, do pacote Office, você tem que pagar para utilizá-lo, né? E no LaTeX não, no LaTeX é tudo gratuito. Outra vantagem, o padrão matemático em LaTeX gera equações e funções corretamente formatadas. No Word, o editor de equações está longe de ser um editor ideal. Bom, no LaTeX você pode comentar o seu código, o seu texto, no mesmo espaço em que seu conteúdo é gerado. Então você comenta, faz alguns comentários no texto, e esses comentários são para você, que você está editando o texto. Mas quando você compilar o seu arquivo, para gerar o documento final, esses comentários não vão aparecer. Então, isso é muito importante para ajudar a organizar o seu texto, para você saber o que cada comando faz. Às vezes você comenta a funcionalidade de cada comando e te ajuda muito quando você for ler o texto futuramente. Outra vantagem, não há incompatibilidade de versões. Ou seja, se você criou um arquivo TeX em 1995, você vai conseguir abrir ele perfeitamente hoje. Não é igual, por exemplo, o DocX e o Doc, que cada vez mais tem essas incompatibilidades de versões. Outra vantagem, facilidades para lidar com a bibliografia. Isso é muito utilizado no meio acadêmico. Por quê? Quando você está escrevendo alguns artigos científicos. O LaTeX ele oferece uma maneira independente de lidar com as bibliografias. Toda a sua biblioteca de referências ela é mantida em um simples arquivo. E você conecta as citações, ou seja, as referências bibliográficas. E elas aparecem automaticamente e devidamente formatadas quando forem citadas no corpo do texto. A maneira de utilizar referências com LaTeX permite uma organização maior do seu texto, uma maior sistematização. Isso aí, para quem programa, vai se lembrar um pouquinho das funções, que você declara alguns métodos e você vai chamando os métodos ao longo do texto, para não precisar ficar repetindo esses métodos todos. É a mesma coisa aqui, você declara todas as referências que você vai utilizar num único arquivo, escreve lá mesmo, da maneira correta, na classe. E depois, ao longo do texto, você vai só chamando, você vai citando essas referências. Então, é uma maneira muito mais rápida de você de lidar com essas referências, com as bibliografias, e o resultado final é muito bom. Outro item muito importante,
Linguagem completa, o uso de funções, foi o que eu comentei um pouco agora. Você pode utilizar funções que efetuam um procedimento para você, como por exemplo, o sumário, a lista de tabelas, de figuras, os símbolos. Eles são atualizados automaticamente cada vez que algum desses elementos são introduzidos no corpo do documento. E você ainda acessa as seções via links. O seu sumário fica todo linkado. Quando você gera o PDF, você clica lá no tópico do seu sumário que você quer acessar e ele já vai para a página daquele conteúdo. Então isso é muito bom. Outra vantagem que eu considero uma das mais importantes, que vai ser o que a gente vai focar nesse trabalho também. Utilizando o LaTeX, é possível deixar todos os seus documentos conforme as normas da ABNT, mesmo sem conhecê-las. E como que a gente faz isso? Utilizando uma classe, que é a classe ABNTech2, que nós vamos falar mais para frente. A gente vai tratar como que utiliza essa classe. E o foco desses vídeos, inicialmente, será como que você modifica e customiza alguns documentos que foram elaborados usando o BNTech2, para se adequar às suas necessidades. Então, a grande vantagem do LaTeX é essa. Uma das grandes vantagens do LaTeX é essa. Porque, ao invés de você escrever um documento todo e depois formatá-lo no padrão ABNT, você já escreve e quando você compilar o código, o documento final já vai estar no formato ABNT, o que economiza muito tempo para você. Bom, esse documento aqui é um documento que você pode baixar no site da BNTech2, é um modelo de relatório técnico. E aqui é interessante, eu queria só mostrar um pouquinho dos códigos. Por exemplo, os comentários ao longo do texto que eu falei são que não vão aparecer no documento final, eles são seguidos de um símbolo de porcentagem. Então, por exemplo, informações de dados para capa e folha de rosto. Você não quer que esse comentário, que esse texto apareça no seu documento final. Mas ele é importante para saber onde no texto vai ser a sua capa e sua folha de rosto, nesse código-fonte aqui. Então, por exemplo, no título aqui, você escreve modelo canônico, projeto de pesquisa, autor, local. Você vai preenchendo esse documento aqui. E quando você compilar esse texto aqui, vai gerar o PDF aqui, de acordo com o que você escreveu lá. Modelo canônico, projeto de pesquisa. E esse aqui é o resultado final. Outra vantagem que eu citei anteriormente são os links. Por exemplo, aqui está a lista de figuras. Aí você quer acessar a figura 4 na página 20. Ao invés de eu procurar a página 20, eu clico aqui, ele já vai para a minha figura na página 20. As expressões matemáticas também são muito mais fáceis de você escrever e o resultado final é muito mais bonito. Esse documento é um documento feito em LaTeX que dá algumas diretrizes sobre o LaTeX. A gente vai usar muitas coisas dele. Ele é gratuito, você pode baixar no site da BNTech2, igual a gente ensinou na primeira videoaula. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Em breve, mais vídeos falando sobre o LaTeX. A gente vai começar a ensinar como que trabalha com os documentos, como que edita alguns documentos na classe BNTech2. Valeu!